A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de falar sobre as tempestades da vida. Atos 27:14 diz o seguinte: Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Meu avô morava à beira do mar em Santa Catarina e às vezes passávamos alguns dias de férias na casa dele, seja na infância ou na adolescência. Eu não entendia muito sobre ventos e o mar, assim como também não entendo muito hoje, mas ele sabia a influência que o vento e que tipo de vento tinha influência sobre o mar. Nem todo vento é vento, tem ventos com propósitos diferentes. Ele falava sobre o vento sul, às vezes era bem brando, e este sempre trazia mudanças. A Bíblia diz soprando brandamente o vento sul, está lá no verso de número 13. Assim está a nossa vida antes da tempestade. Tudo bem, tudo certo, tudo parece perfeito. Uma boa casa, um bom emprego, um bom carro, uma boa família, todos com saúde, tudo em paz, dinheiro guardado no banco, tudo parece 100%. Até que chega a tempestade. Não gostamos dela, mas ela chega e de repente muda tudo na nossa vida. Ela não avisa, não manda um recado, não diz, vou chegar tal dia e tal hora, esteja então preparado. Não, ela chega de repente. Projetos às vezes se vão no meio da tempestade. Sonhos às vezes acabam. E tudo o que resta são novas experiências que precisam ser vividas, quer gostemos ou não, e que tão pouco faziam parte dos nossos planos. Mas precisamos viver com elas. Ninguém planeja ficar doente, ninguém planeja passar por um acidente, ninguém planeja passar por uma tempestade, ninguém planeja perder alguém querido, ninguém planeja ser despedido de um emprego que ama. Mas essas tempestades chegam, elas mudam as direções de nossas vidas, elas nos conduzem para as novas experiências com Deus. A Bíblia nos diz que estavam no navio cerca de 276 pessoas. Paulo, Lucas e Aristarco estavam juntos neste mesmo navio. É bem provável que Paulo estivesse doente, conforme o verso de número 3, onde foi permitido que seus amigos o auxiliassem de alguma forma. E o sentido ali não se trata de apenas uma ajuda financeira ou apoio moral ou ainda espiritual, mas parece conotar por algo físico. A palavra usada ali foi humanamente, ou seja, indica que era algo visível, externo e que precisava de algum tipo de cuidado especial. Para os pregadores da confissão positiva, isso é um problema, pois para eles os cristãos nunca podem ficar doentes. Mas muitos ficaram, a Bíblia nos mostra isso, e ainda muitos ficam e passam tempestades. Tempestades que, por mais positivo que sejam suas palavras, não vão impedir que a tempestade chegue e faça seu estrago. 2 pontos desejo destacar nesta parte da mensagem. Primeiro, o capitão teimoso. E segundo, o apóstolo fervoroso. O capitão teimoso, assim como o mestre do navio e o centurião romano, não ouviam o que Paulo dizia. Paulo estava sempre afirmando: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Paulo era um homem experiente em viagens e também, como homem estudado, sabia que a situação seria grave. Paulo já tinha sofrido 3 naufrágios. Esta era uma viagem de aproximadamente 870 quilômetros. Os navios naqueles dias não eram feitos para passageiros, eram feitos para cargas. Muito diferente dos dias de hoje, que temos navios cruzeiros para passageiros. Os passageiros precisavam, então, aguardar o navio ser carregado para somente depois disso ter a possibilidade de entrar na embarcação. Então, depois se ajeitavam como podiam dentro do navio no meio daquelas cargas. Mesmo sabendo de todas essas condições, pouco humanas, se comparadas com os dias atuais, ainda assim Paulo seguia com sua fé firme em Deus. Ele era um apóstolo de fervor, um apóstolo fervoroso. A fé de Paulo não se abalava, diferente de muitos cristãos hoje que quando chega a borrasca já ficam alarmados e parece que tudo que aprenderam com a sua jornada de fé em Deus caiu por terra. Paulo era um prisioneiro ali no navio, assim como muitos
outros que ali estavam. Mas Paulo confiava em Deus. E aqui está o segredo. Ele não se preocupava com as demais coisas, pois sabia que nada poderia lhe acontecer sem que Deus permitisse. Também sabia que mesmo no pior momento, Deus estaria com ele. Ele era um apóstolo fervoroso. O capitão teimava, mas Paulo resistia em sua fé. O capitão dizia: nada vai acontecer ao navio e a ninguém, todos vamos chegar tranquilos ao seu destino. Paulo manejava a cabeça e consigo mesmo, creio eu, dizia: Senhor, tem misericórdia dessa alma imprudente, porque não vai acontecer assim não. A viagem era pesada. Já passei algumas viagens difíceis na minha vida e algumas delas vi a morte chegando perto. Tanto em aviões despencando de 10.000 pés para 3.000 pés em poucos minutos, por causa de uma descompressão de cabine, e máscaras de oxigênio caindo na sua frente, com os comissários alarmados, distribuindo algodões para você colocar nos teus ouvidos, e também, às vezes, debaixo de fortes tempestades, e cujas hélices da pequena aeronave estavam lutando para tentar vencer aquela tempestade violenta, e você só conseguia ver isso quando os raios passavam perto da aeronave. Mas Deus teve misericórdia, Deus protegeu a minha vida, porque tinha planos e ainda tem planos com a minha vida. Deus teve misericórdia de mim e por causa de seus planos da minha vida nada aconteceu, sendo apenas grandes sustos e experiências que ficaram para testemunho para a glória de Deus. Deus tem seus planos. Naqueles dias idos, Deus enviou um vento chamado Euroaquilão. Era como um tufão. O navio perdeu o controle. Todos no navio, incluindo a tripulação, estavam apavorados. Ninguém se apavora enquanto tem o controle. Mas quando o controle das coisas se vai, o ser humano fica apavorado. As perguntas então vêm na mente: e agora? O que eu vou fazer? Eu perdi o controle da situação. Qual vai ser o rumo disso tudo? O que vai acontecer? A morte começa então a chegar perto e a situação é de desespero. O pânico toma conta nestas horas e o desespero é o seu amigo. O ser humano percebe então a sua fragilidade. Muitos talvez até no navio naquele dia dissessem: essa tempestade, essa destruição, essa situação difícil, isso é tudo culpa desse apóstolo, como aconteceu na ilha, onde os bárbaros mais tarde disseram: ele deve ser um homicida, ele deve ser um desobediente. Por que eu digo isso, queridos? Porque o ser humano sempre quer encontrar um bode expiatório. Sempre tem que ter um culpado na história. Sempre tem que ter alguém para podermos apontar o dedo e dizer: olha, isso aconteceu porque você estava aqui, por que você fez isso ou por que você não fez aquilo. O ser humano age desta forma. Não olha para si quando surgem os problemas, mas começa a culpar os outros. E ele olha somente para si quando ele alcança o sucesso, e aí às vezes até esquece dos outros. Mas na hora do fracasso, na hora da tempestade, na hora que as coisas estão indo mal, eles sempre acusam os outros. Poucos são os que assumem seus erros e tentam abrandar os erros dos outros nessas horas. Eles estavam no navio, o navio no meio da tempestade. Lembre-se, as consequências desta vida são o agir de Deus sobre os fiéis. Eu quero repetir isso. As consequências desta vida são o agir de Deus sobre os fiéis. O capitão lutava contra o agir de Deus, mas não pôde impedir que fossem parar na ilha de Malta. Muitos pensam que podem impedir os planos de Deus, mas eles sempre acontecem. Não há nada e nenhum homem que possa impedir o agir de Deus. Glória a Deus por isso. Eles queriam vencer pelas próprias forças, nos mostra o verso de número 17. E levantando usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que fossem dar na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Usaram de todos os meios. O ser humano é assim. Vamos tentar de tudo. Tem de ter uma saída, tem de ter um jeito, tem de ter uma forma. No verso 19 diz que se tornaram como cirurgiões. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. É sempre assim.
Quando a situação não muda, querem começar a cortar coisas em si mesmos para ver se está dentro dele o problema. Muitos cristãos fazem isso ainda hoje. Vou cortar isso na minha vida. Acho que não estava agradando a Deus. Vou cortar aquilo também. Quem sabe eu saio dessa tempestade se assim o fizer. Eles se tornam cirurgiões de si mesmos. O triste é que muitos cortam tanto de si que perdem até mesmo a sua identidade. E quando você perde sua identidade, fica difícil para Deus te usar em sua totalidade. Alguns cortam tanto de si mesmos que não sobra nada, até para Deus usar. Deus requer de nós obediência, não sacrifício. As religiões impõem sacrifícios aos seus seguidores, mas Deus pede que sejamos obedientes a Ele. No meio de toda aquela tempestade, o capitão teimoso agora estava apavorado e o apóstolo fervoroso dizia: vai dar tudo certo. Aleluia. Tenham bom ânimo, fiquem tranquilos, eu estou em paz. Mastros caindo, velas rasgando, pedaços do navio indo para o mar, parte da carga sendo lançada nas águas, e Paulo se levanta e dizem: não se preocupem, vai dar tudo certo, tenham bom ânimo. E alguém então pergunta ao apóstolo fervoroso: como você sabe que vai dar tudo certo? Tem 276 pessoas nesse navio, estamos à beira de um naufrágio e você diz que vai dar tudo certo? E o apóstolo fervoroso, confiante em Deus, diz: eu sei que vai dar tudo certo, vai ter um naufrágio, vai se perder a carga, o navio vai ser destruído, mas ninguém vai morrer. Como assim, apóstolo Paulo? Como você pode afirmar isso tudo no meio da tempestade e nessas condições? Do que você está falando? É claro que vai ter mortos, vai ter perda de vidas, vamos morrer afogados. Mas o apóstolo fervoroso diz: não vai acontecer isso. Alguém disse: como você sabe? E Paulo diz: porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. O texto diz: Deus, por sua graça, te deu. Aqueles marinheiros e aqueles passageiros todos que ali estavam não pereceram por pelo menos 2 motivos. Primeiro, pela misericórdia divina. Segundo, pelo amor de Deus por Paulo. Isso impacta muito. Mortes muitas vezes não acontecem porque tem alguém naquele lugar, naquela embarcação, naquele transporte, naquele avião, naquele carro, naquele navio, naquele trem, que é um amado de Deus. E porque a hora dele não é chegada, muitos ali têm suas vidas poupadas por Deus. O oposto disso é a vida de um desobediente a Deus, que pode levar todos para o fundo do mar por causa da sua desobediência. Veja, por exemplo, o caso do profeta Jonas. A tempestade veio à sua desobediência, devido à sua desobediência, e por pouco aqueles pobres homens não pereceram. Paulo tinha 2 âncoras com ele. A primeira âncora era: de quem eu sou, e a segunda é: a quem eu sirvo. Que âncoras! Que âncoras que Paulo tinha. Você tem essas âncoras hoje? Para Paulo estava claro, não importava o que viesse a acontecer, todos seriam salvos. Que esperança, que segurança! Como é bom ter a resposta no meio da tempestade. Paulo era um homem com a resposta. Ele estava no grupo daqueles náufragos, mas não fazia mais parte do pânico e do desespero. Era o único que tinha a resposta. Cristãos hoje sem âncora e sem resposta é o que mais vemos e mais temos nessa geração de cristãos superficiais. Se o diabo aparecer para eles e fizer bu, eles saem correndo. Eles não têm âncora, não têm firmeza em Deus, não sabem de quem são e nem a quem servem, não têm segurança nenhuma, são levados pelos outros, levados pelos ventos e pelo mar da vida. A sua fé se abala com qualquer coisa, são fracos, cambaleantes, doentes espiritualmente falando, pois comem comida fraca de suas igrejas doentes, muitas vezes porque os seus próprios pastores estão doentes, não no físico, mas no espiritual. E quem se alimenta mal fica fraco e doente. Paulo tinha firmeza em Deus. Deus era a sua âncora. O anjo disse: não temas, Paulo.
É fácil acreditar quando tudo está bem, mas naquela hora não estava nada bem. Paulo estava olhando para a tempestade, o pavor na face das pessoas, o pânico na tripulação, a cena de destruição do navio, a fúria da natureza, tudo acontecendo diante dos seus olhos. Mas o apóstolo fervoroso começa a sorrir e diz consigo mesmo: Deus disse que eu vou viver e esses aqui também vão viver comigo. Deus não é bom? Podia haver uma tragédia descomunal, mas Paulo estava tranquilo. Deus havia falado com seu apóstolo fervoroso. Foram parar na ilha de Malta. Foram 3 meses de curas e milagres. Era o início da despedida do seu ministério terreno. E temos um breve ensino aqui que eu gostaria de passar para vocês. A águia é a única ave que não tem medo da tempestade. Ela é a ave mais nobre e corajosa de toda a natureza que Deus criou. Ela, quando vê a tempestade, voa em sua direção. Ela sabe que a tempestade não é maior que a confiança que ela tem em suas asas e em suas forças. O profeta Isaías escreveu no capítulo 40, verso 31, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Quando na tempestade você tem a confiança de uma águia, como de um apóstolo fervoroso, ou se deixa abater e fica como um capitão teimoso e depois desesperado? Qual é a tua confiança quando a tempestade chega? Que Deus te abençoe.